Olá, bem-vindo à sua terceira e última aula do mini curso de multimídia, com ênfase em Inkscape. Meu nome é Fagner Leal e serei seu professor. Na nossa terceira e última aula do mini curso, vamos finalmente pôr a mão na massa e ver como criar uma imagem vetorial. Como conteúdo da aula de hoje, vocês verão os seguintes tópicos: diferença entre imagem vetorial e bitmap, criando um vetor e, por último, exercício proposto. Diferença entre imagem vetorial e bitmap. Imagem e bitmap são imagens que, aumentando o zoom, você consegue perceber gradativamente o aumento do tamanho dos pixels da imagem. Os pixels são esses pontinhos quadrados. Observe que, em uma imagem vetorial, mesmo aumentando o seu tamanho, o vetor ainda continua com qualidade. Criando um vetor. Para começar a vetorização do nosso objeto, vamos utilizar a ferramenta elipse, que vai servir para corpo da bola que a gente vai desenhar, que vai ser uma bola de sinuca de número 8. Para que essa bola fique com o formato mais arredondado, enquanto vocês clicam e arrastam para desenhar a bola, utilizem a tecla Ctrl pressionada. E aqui nós definimos o corpo do nosso objeto, a nossa elipse principal. Observe que a cor que já está pré-definida aqui é preto, que foi a cor que eu utilizei na última imagem que eu fiz no Inkscape. Essa cor pode variar dependendo do Inkscape que você estiver utilizando. Depende do que vocês fizeram anteriormente, da cor que vocês utilizaram anteriormente. Vamos utilizar a ferramenta Seletor para posicionar essa imagem ao centro da folha, para ficar esteticamente mais interessante de se trabalhar, tá? E aqui nós não precisamos, no meu caso, não preciso definir a cor, só que no seu caso, se a cor estiver diferente, define a cor preto, que é a cor da bola 8. Vamos utilizar nesse mesmo objeto um preenchimento um pouco diferente para dar impressão de efeito 3D nele, utilizando aqui o menu Objeto e a opção Preenchimento e Contorno. Aqui vocês vão definir gradiente radial, que é um gradiente que fica mais redondo, né? E vamos utilizar a ferramenta gradiente da paleta de ferramentas para definir as cores desse gradiente. Em qualquer um desses dois pontos da borda, tanto de cima quanto do lado direito, vocês podem definir, clicar e definir a cor preto. E no ponto central, definir um tom de cinza. No meu caso, 50% gray é o suficiente. Agora vamos inserir a elipse menor dentro dessa para colocar um número. Utilize novamente a ferramenta elipse, segure Ctrl e desenhe a elipse um pouco menor. Utilize a ferramenta Seletor, clique e arraste esse objeto para dentro da elipse maior. Observe que essa elipse que foi criada agora já está em um tom de cinza, que foi a última cor que eu utilizei aqui no Inkscape, utilizado para essa elipse maior, ok? Vamos definir o mesmo tipo de preenchimento para essa elipse menor, que no caso vai ser gradiente radial novamente, e aí vamos utilizar a ferramenta gradiente da paleta de ferramentas para definir as cores desse gradiente. Ao centro vou definir branco e na lateral vou definir a cor 30% gray. Utilize esse ponto central, arrastando ele para a lateral, para definir a posição desse preenchimento. E utilize os pontos laterais para definir o ângulo. E aí observe que a nossa bola já está começando a tomar forma. Vamos inserir um número dentro dessa elipse menor com a ferramenta Texto. Selecione a ferramenta Texto, clique na área de desenho e digite o número 8. Agora, utilize a ferramenta Seletor, clique em qualquer uma dessas setas laterais, preferencialmente as setas dos cantos,
segurando o Ctrl para aumentar proporcionalmente e arraste. Agora posicione esse objeto dentro da elipse menor. Aqui vocês podem definir o ângulo de posicionamento do número 8. Para isso, cliquem mais uma vez dentro do objeto e aí aparecerão algumas setas nas laterais. Essas setas podem ser utilizadas para definir a rotação e o ângulo do objeto. Utilize qualquer uma dessas setas dos cantos para posicionar a bola 8 em um ângulo que vocês queiram. Eu vou deixar assim, que para mim já está bom. Agora vamos definir um efeito de iluminação para esta bola. Utilize novamente a ferramenta elipse, clique e arraste, definindo uma elipse um pouco mais achatada. Utilize a ferramenta seletor e posicione essa elipse ao topo da elipse maior. Essa elipse vai servir como base para nosso efeito de iluminação. Defina a cor branco e em seguida a opção gradiente. Defina um grau de opacidade para esse objeto. Para mim, já foi demais. Na faixa de 80% já está bom. Defina o grau de desfoque. 8% já está bom para mim. No seu caso pode ser um pouquinho mais diferente. Utilize novamente a ferramenta gradiente da paleta de ferramentas para definir o ângulo de posicionamento deste efeito. Eu vou deixar 100% mesmo. No seu caso pode ser que fique um pouquinho diferente, mas isso varia de cada computador. A tela do computador influencia também nas cores. E aí no seu computador pode ser que fique um pouquinho diferente, mas isso não tem problema. Agora vamos definir a sombra do objeto. Observe que essa bola aqui já está com uma cara de objeto 3D. Agora vamos utilizar novamente a ferramenta elipse, criar uma elipse um pouco maior e observe que a elipse aqui está branca. Nós vamos utilizar a cor preto. Define o tamanho da elipse, lembrando que essa elipse é achatada para servir como sombra. Posicione ela na base da bola 8. E aí observe que o Inkscape trabalha com camadas, ou seja, as imagens que forem criadas posteriormente ficarão à frente das imagens que foram criadas anteriormente. Só que nós podemos consertar isso. Para nós definirmos a posição dos objetos em relação aos outros, vamos utilizar o menu Objeto e essas 4 opções, dentre as quais eu vou utilizar a opção Enviar para trás, que vai pegar essa última elipse preta e enviar para trás de todas as outras elipses. Para essa elipse, nós vamos definir apenas um grau de desfoque. No meu caso, 30% já está bom. E observe que nosso desenho já está pronto, rápido e fácil de fazer. Caso você tenha um pouco de dificuldade, pause o vídeo, volte ele para entenderem melhor o que eu estou falando. Bom, aqui terminamos a vetorização desse objeto. Vamos salvá-lo agora. Utilize o menu Arquivo e a opção Salvar para salvar esse objeto. Se uma das opções não funcionar, utilize a opção Salvar como. No meu caso, eu já salvei uma cópia desse arquivo na área de trabalho. Eu vou salvar esse arquivo como um novo, certo? Vou colocar aqui o nome bola 8. E aí observe que para tipo de arquivo vocês têm diversos tipos aqui. Eu vou utilizar o formato que é pré-definido pelo Inkscape mesmo, que é SVG, e clicar em salvar. E aí observe que minimizando aqui, nós teremos o arquivo salvo na área de trabalho, como bola 8. Agora, entendam o seguinte, que esse arquivo que eu salvei agora, ele está em um formato editável, que é legível apenas em alguns editores de imagem, como o Inkscape e o CorelDRAW. Para que essa imagem seja legível, seja visualizada, na verdade, e utilizada em outras ferramentas, você deverá exportar essa imagem em um formato reconhecível. Então, para isso, vamos vir no menu Arquivo e utilizar a opção Exportar imagem PNG.
Aqui do lado, nós vamos utilizar a opção Export As para definir o local para onde exportar a imagem. Eu vou exportar para a área de trabalho. E aí, deixar o nome igual ao do arquivo que foi salvo antes, bola 8. E o tipo, deixar PNG mesmo, que é o padrão do Inkscape. Salvar. E para concluir a exportação, é só clicar no botão exportar. Espera a barra de progresso estar pronta. Pronto. O arquivo foi exportado e está aqui na nossa área de trabalho. Eu vou abrir esse arquivo em um visualizador de imagem para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor. Possam visualizar com mais clareza o que a gente está fazendo aqui. E aqui está a nossa bola 8, já vetorizada e pronta para ser utilizada. Exercício proposto. Essa técnica que você viu na aula de hoje, para a criação de uma imagem, pode ser utilizada em diversas composições. Agora, utilize a mesma técnica e as mesmas ferramentas utilizadas para reproduzir esta seguinte composição. Observando que todos os efeitos de iluminação destas imagens foram agregados dos mesmos efeitos que foram utilizados na aula de hoje. Meu nome é Fagner Leal e sou seu professor. Para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito do assunto, disponibilizo o meu e-mail. Chegamos então ao fim da nossa terceira e última aula. Valeu, galera! Agradeço a sua atenção durante todas essas aulas.